Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série aqui de Eclesiastes e hoje é Encontre tempo e atitude certa, porque a vida pede respostas, né? E hoje aqui, nós no Eclesiastes 8, Salomão vai falar um pouco assim sobre a posição de um rei, como nós nos posicionamos nessa posição do rei. E ele também vai falar das obras incompreensíveis de Deus. Por quê? Salomão, o Senhor, ele pediu sabedoria e ele usou a sabedoria dele para buscar conhecer tudo o que ele podia. E ele queria conhecer muito, muito. Então, ele foi pesquisar todas as áreas que ele pôde. E nessa de pesquisar todas as áreas, o que aconteceu? Ele percebeu que havia muita coisa que não dava para ele entender. Então, mesmo ele tendo sabedoria, muita coisa debaixo do sol não dava para ele entender. Porque, amadas, Deus nos deu uma parcela para nós conhecermos. Outras parcelas vão o quê? Vai ser revelada num outro momento para nós. Mas até no momento que o Senhor nos deu uma parcela para nós conhecermos, Ele pede a nós fidelidade naquilo que Ele nos deu para conhecer. Muitas vezes as pessoas ficam querendo entender tanta coisa. Por que Deus permite isso? Por que acontece aquilo? Que não experimenta, não desfruta, não se encanta com aquilo que já recebeu, com aquilo que já tem. Então, e hoje, cada dia mais, a gente se vê sem respostas para um monte de coisa. Que até vou estar comentando aqui com vocês, a gente se vê sem resposta para muita coisa. Mas o que acontece é, nós confiamos o quê? Na soberania de Deus. Nós confiamos que Ele está à frente de todas as coisas, né? A vida pede respostas, e aí a gente colocou aqui, encontre tempo e a atitude certa. Por quê? Porque nós tendemos a ir pela impulsividade ou também pela manada. O que é manada? Todo mundo está pensando para cá, indo para cá, eu também vou, porque se todo mundo está indo para cá, né? Eu lembro, até hoje, eu não lembro o nome do filme, não lembro nada. Mas eu lembro que uma pessoa foi presa e lá todo dia eles tinham que ficar rodando um moinho para o mesmo lado. As pessoas já estavam até meia biruta, todo dia rodando aquele moinho. E ele queria rodar ao contrário. E ali todo mundo queria bater nele e ele foi o único que depois conseguiu sair daquela prisão. Conseguiu ali conversar, fazer um monte de coisa. Enfim, ele não se conformava com o sistema. Só que assim, existem pessoas que não se conformam com o sistema e vão para a rebeldia, para a agressividade. E existem pessoas que não concordam com o sistema, porém, elas vão o quê? Buscar maneiras assim, altruísticas de conseguir algo, tá? Por isso que o Senhor nos diz para não vos conformais com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do seu espírito, da sua mente. Porque é na mente que a gente racionaliza. E a mente, ela é totalmente canalizada pelas emoções. Ah, porque fulano é racional. Toda pessoa, ela tem, a sua mente é canalizada pelas suas emoções. Porque tem uma emoção por detrás. Só não vai ser canalizada se eu pego assim, 2 mais 2 é 4. Então eu estou usando só a mente racional. Mas quando envolve decisões, relacionamentos, várias coisas que eu tenho que decidir para o futuro, que envolve as incertezas, sempre as emoções estão juntas, tá? Então isso foi mais uma introdução para a gente estar conversando aqui. E agora vamos começar aqui, Eclesiastes capítulo 8. O Salomão vai dizer assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? Então, porque, como eu disse para vocês, ele procurou, Salomão, além daquilo que ele pediu para governar o povo, mas ele foi vasculhar várias coisas que ele queria conhecer, muitas e muitas e muitas coisas. Inclusive, tem alguns autores que especulam livros que não são cristãos, que falam que também tem escritos de Salomão, que ele também quis conhecer as partes da magia, né? Para aprender assim, demônios, essas coisas. Mas são especulações. Mas quando Salomão diz que ele se afadigou de tanto buscar conhecer as coisas, então parece que ele extrapolou naquilo que ele quis conhecer. Então, amadas, quantas vezes
a gente fica extrapolando, querendo saber mais do que aquilo que realmente nós comportamos naquele momento. E aquilo vai nos sufocar, tá? Então, se nós, aquilo que a parcela que o Senhor nos der para conhecer, nós formos fiéis, puxa, que bênção, né? Que bênção. Então, aqui ele está dizendo isso, como se dizendo para ele mesmo, né? Aí depois ele vai falar assim, que a sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante, carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Ele quer dizer assim, eu vou ler mais 2 versículos para ficar claro, tá? Ele diz assim, este é meu conselho. Então ele está dando um conselho dele como rei e como sábio. Obedece às ordens do rei, pois fizeste esse juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Então, eu vou parar aqui para a gente fazer alguns comentários. Primeiro, amadas, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e estava ali levando para a terra prometida, qual era o desejo de Deus? De Deus ser simplesmente tudo para o povo. Mas depois que o povo já estava instalado em Israel, na terra prometida, eles começaram a pedir um rei. Eles queriam um rei. Então, assim, Deus, ele ficou triste, porque por que eles queriam um rei? Porque eles viam que as outras nações tinham rei. Então, eles queriam copiar as outras nações, porque um rei você vê, um rei é palpável, um rei, entre aspas, parece que te dá mais segurança de proteger o Estado, porque são tudo coisas que é mais tocável, mais palpável, né? E ali, quando eles dependiam de Deus, o que era? Era algo que eles tinham que trabalhar com a fé, tinha que trabalhar com o interior. E nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com a incerteza. Mas se você pensar bem, a incerteza, ela vive o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas quando nós temos a confiança no Senhor e sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e o Senhor está no controle, aí é o descanso. Por isso que Jesus falou para a gente colocar o nosso jugo sobre Ele. Porque senão nós vamos ficar muito perturbados, inseguros. E porque hoje nós temos também muitas pessoas, mesmo sendo do Senhor, se sentem muito desprotegidas, inseguras, querem mais certezas. Porque, amadas, quando foi constituído isso em nós? Na nossa tenra idade, lá na nossa primeira infância e na adolescência, se nós não tivemos uma estrutura onde nós vivíamos, que nos trazia proteção e segurança, isso vai caminhar conosco durante a vida. E assim, inconscientemente, o pai, a gente olha para Deus e ele tem uma referência de pai, e a gente inconscientemente faz uma referência de pai terreno. E o pai terreno... Como se chama seu pai? Ai, espera um pouquinho que o outro celular aqui começou a falar, me assustei. Então, o inconsciente, ele vai fazer o quê? Associação do pai terreno com o pai celestial. Então, se o pai terreno foi uma pessoa que não deu muita assim atenção, ou foi ausente, ou foi até não conhecer o pai, ou foi um pai muito rígido, isso vai trazer a mesma condição para a pessoa junto a Deus. Então, essas crenças que vão crescendo, elas têm que ir sendo desfeitas para que nós possamos nos sentir realmente hoje seguras na mão de Deus. Porque o povo aqui de Israel pediu um rei, porque eles achavam que assim eles iam se sentir mais protegidos e seguros, né? Aí o Senhor permitiu que eles tivessem um rei. Aí eu vou tocar daqui a pouquinho nisso e vou voltar nesse assunto que eu estava falando antes, tá? Então veja só, nós muitas vezes, essa criança emocional dentro de nós que vivenciou toda essa
falta de presença de pai, ou um pai crítico, ou um pai severo, ou um pai ausente, ou um pai que não se preocupava tanto com o sustento do lar. Tudo isso vai refletir hoje no nosso emocional. E é aonde vem muito da ansiedade, da preocupação e da angústia. Tá? Vocês percebem que quando uma mãe segura um bebê, ela segura mais o bebê voltado para o corpo. Porque a mãe é aquela que traz para o acolhimento, para o amor, para o cuidado. A mãe é aquela protetora dentro do lar. Inclusive, quando uma filha ou um filho sofre um abuso dentro do lar, a criança fica com muita raiva da mãe, porque na simbologia, no consciente coletivo, a mãe é a guardiã dentro da casa, no sentido da proteção dos filhos. Agora um exemplo, você está dentro de casa, tem um barulho lá no quintal. Quem que a gente pede para ir? É o homem. Então o guardião do lar para fora é o homem. Tá? Então isso você pode até ver quando um homem segura um bebê, ele segura com o rostinho voltado mais para fora, com o corpinho, porque o homem é aquele que dá força, a energia para ir para fora, dá proteção para ir para fora. Então um rei, na presença aqui dessas pessoas, também era tido como um pai. E como que esse rei agiria? Então fala assim, ó, não responda para o rei, não saia depressa da presença do rei, acata o que o rei fala, né? Porque o rei vai ter autoridade pela sua vida de te manter vivo ou te matar. Então, antes a monarquia era muito forte isso, mas perceba que nosso inconsciente coletivo, a gente traz esses conceitos sem perceber. E isso vai trazendo em nós muitas feridas emocionais que muita gente não sabe por que hoje estamos desse jeito. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem talvez um pouquinho o que eu esteja falando. Vamos supor uma menina de 6 aninhos, que nesse momento o pai para ela é o príncipe dela. O pai nesse momento é mais importante do que a mãe, tá? E esse pai é um caminhoneiro e ele, ao viajar de caminhão, ele não volta mais devido a um acidente que faleceu. Na cabeça da criança, ela não vai conseguir administrar o que é morte. Então, ela vai associar muito como: meu pai não voltou mais, ele não gosta de mim, ele me abandonou, ele não me protege mais. E isso pode tirar a energia vital dessa mulher quando ela for adulta, dela começar muita coisa e não terminar, dela sentir que ela não tem muita energia para a vida, para lutar pelas coisas, porque ali houve uma quebra no sentido de uma sensação de abandono. Então, se não é tratado isso vai reverberar numa saúde emocional que vai trazer vários problemas. Eu trato muito desses detalhes junto aos meus clientes. Porque assim, é por isso que eu tenho que ver alguns rompimentos, algumas quebras que teve, principalmente no laço familiar, porque isso vai estar refletindo nos relacionamentos, vai estar refletindo na saúde mental. Por isso que hoje, mesmo dentro do povo do Senhor, o povo de Deus, nós estamos tendo muitas pessoas sofrendo emocionalmente. Sofrendo muito. E muitas vezes não entende, puxa, eu oro, eu leio a palavra, porque, amados, lembra, eu tenho falado com vocês que o inimigo, ele está lutando pela nossa alma. Aqui a grande briga é pela nossa alma. Então, é a nossa alma, nós temos que tratar ela como menina dos nossos olhos, para não ter brecha, para o inimigo não ter espaço, tá? Então, voltando agora para a palavra, né, que agora eu fiz um bom adendo aqui. Então, o rei era o quê? Eles pediram para ter um rei, porque eles queriam ser como as outras nações. Isso desagradou muito ao Senhor. E o Senhor deixou claro que tem o ônus, tem o bônus e tem o ônus de ter o rei. E nós sabemos que depois Salomão impôs um grande imposto sobre eles para manter toda aquela vida palaciana, todos os nobres, todas aquelas mulheres, 1000 mulheres, né? Então assim, tudo tem que ser, por isso que eu pus aqui,
a vida pede resposta, tá? Então, a gente tem que encontrar tempo e a atitude certa. Para isso, nós temos que olhar um pouco para dentro de nós. Porque hoje nós vivemos nesse imediatismo, nessa correria. E isso nos impede. Amadas, inclusive, eu fui uma pessoa que eu usava o trabalho para uma forma de anestesiar as minhas dores. Então, eu era hiperprodutiva. Porém, o que é isso? Era uma forma de eu não olhar para as minhas dores. Mas o que ia acontecendo? Eu ia tendo um monte de problemas de saúde. Quebrar o pé não sei quantas vezes, porque era uma forma do meu corpo me fazer parar. Fazer parar para olhar para dentro. Então, muitas vezes está acontecendo algo conosco, mas é o nosso corpo, a nossa alma pedindo ajuda, Deus permitindo, tá? Então, Deus permitiu que eles tivessem um rei. E agora Salomão, como um rei, ele vai dizer o quê? Que deve estar sempre com semblante bom na presença do rei, não deve sair rápido na presença do rei e não ir para decisões que confrontem o rei, porque você vai estar na mão do rei em relação a isso, né? E se foi Neemias, né? Neemias, se a gente lê lá sobre Neemias, ele era copeiro do rei e ele sempre se apresentava alegre para o rei, né? Mesmo se ele não tivesse alegre, mas ele estava numa época tão triste, porque Israel tinha sido destruído, estava todo mundo lá passando necessidade, ele teve notícias lá que não conseguiram construir o templo e tal. Então, o que ele ficou? Muito triste, e ele realmente entrou triste na presença do rei. E era um risco entrar triste na presença do rei. E o rei ali questionou ele, mas o rei ali tinha um carinho por ele e permitiu ele voltar. Então, para vocês verem como estar na presença do rei, tinha que ter uma postura. E eu não sei vocês que são mais velhos, mas meu pai falava assim para mim, vem cá. E eu sabia que eu ia apanhar. E eu ia com a boca fechada. Né? Porque assim, era um respeito, só que não era um respeito, era medo. Né? Porque só de olhar a gente já tremia. Né? Então, hoje nós estamos de um lado totalmente ao contrário. Hoje eu vi um vídeo de uma menina gritando com a mãe que não come o arroz de amanhecido e que ia jogar fora, que a mãe tinha que fazer outro arroz, adolescente. Então hoje se perdeu o parâmetro, tá? Bom, eu tô já fugindo muito aqui, deixa eu voltar, me empolgo, né, amadas? Fico falando demais, né? Vamos agora para o versículo, eu fui até o versículo 4, né? Vamos para o versículo 5. Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição do rei alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Então, é o que até eu pus o título aqui, que o coração sábio, ele vai encontrar a melhor hora e a melhor atitude. E para isso, não tem como. Eu tenho que me autoconhecer. Também já vi esse vídeo, a Ana viu esse vídeo da menina, né? Terrível, né, Ana? Eu fiquei assim chocada, eu falei, gente, que momento da história nós chegamos, né? E que forma, provavelmente naquele lar faltou a presença de um homem, faltou a presença de colocar limite. Vocês provavelmente vão ver, porque tá começando a sair, acho que entre ontem e hoje esse vídeo. Quem tá aí no Instagram provavelmente vai ver. Então, ali falta limite, tá? Porque a mãe é essa que abraça, beija, amor, e a mãe tem dificuldade de colocar limite. E lá fora não vai ser assim, não vai mesmo, né? Então, aqui tá dizendo, olha, afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar. Que estás fazendo, ó rei? Gente, uma pessoa que está em muito alto escalão, e ainda mais Salomão, alto escalão e sábio, você acha que alguém ia querer discutir ou conversar com ele? A não ser o profeta. Mas a gente não vê muito falando que ele falou com o profeta, que o profeta falou com ele, tá? Porque eles, nesse momento, eles ouviam o profeta, o sumo sacerdote, mas a gente não vê isso. Eu acho que é tão sozinha a pessoa, né? Porque ela sabe que todos a obedecem, que todos a servem, mas no íntimo ela não sabe quem realmente ama ela, quem realmente estima, quem realmente tem, assim, pode falar a verdade para ela, né?
Eu acho muito assim, a pessoa fica muito sozinha, tá? E assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição. Já falei isso. Porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Então veja, lembra que eu falei de Neemias? Neemias queria falar com o rei a respeito de Jerusalém, mas ele não sabia como. O que ele fez? Ele jejuou, orou, e aí ele teve o sentimento de ele entrar com o que ele estava sentindo no rosto. E quando o rei perguntasse, ele faria um pedido ao rei. Então, ele primeiro se posicionou na presença de Deus. Aí, para isso, ele jejuou. O jejuar, amadas, não é algo para eu negociar e conseguir algo de Deus. É para eu me tornar sensível à voz de Deus. É para eu me tornar sensível para aquilo que está acontecendo. Né? Então, ali depois ele escolheu a melhor hora e o melhor momento. Então, hoje Deus está nos falando para que a gente pede realmente que nós tenhamos uma resposta. E essa resposta, em primeiro lugar, encontre um tempo e a atitude certa. Hoje, se nós não colaborarmos com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que está sendo assim assediado em todas as partes, tanto ruído sonoro, visual, como fios magnéticos, um monte de coisa. Se nós não colaborarmos, nós vamos a cada dia ter mais problemas de saúde. Por isso que nós também não tem como não ter uma boa saúde emocional, se eu também não conhecer o meu relógio biológico e trabalhar a favor da vida. Porque quanto mais vai passando a idade, mais nós vamos ficando frágeis fisicamente. E se nós não tratarmos a ansiedade, a preocupação, a depressão, não melhora quando a gente vai envelhecendo, piora. Aí eu vou ficar com medo, mais medos vão aparecer. Vou ficar com muito medo de sair de casa, medo de ficar em alguns lugares. E isso vai me fazendo me isolar, não ter muito contato com as pessoas. Por isso, amadas, terça-feira agora, quando vai ser o último capítulo aqui de Eclesiastes, eu vou trazer para vocês o curso 15 segredos para ter uma vida e uma mente leve e tranquila. Nesses 15 segredos, nós vamos trabalhar com o nosso relógio biológico, com o nosso ciclo circadiano. Ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar para reduzir a ansiedade, para saber colocar limites. Esse vídeo, quando vocês verem, vocês vão ver que essa mãe nunca soube pôr limite naqueles filhos. Sabe? E quando nós não sabemos pôr limite, significa que lá no íntimo eu não me sinto merecedora da vida. Eu não me sinto merecedora daquilo que Deus já proporcionou para mim. Então, nesses 15 segredos, serão 15 dias que nós vamos estar juntinhas. Eu fico junto com vocês. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu começo as coisas e não termino. É por isso. Porque eu vou estar junto, para que ninguém fique para trás. Então, nós vamos estar 15 dias juntos, seguindo cada segredo, e nós vamos estar fortificando, e ainda, cada um de vocês vai me mandar a rotina, e eu vou detalhar como melhorar a sua rotina junto ao seu relógio biológico. Se você tem interesse já de saber mais, digite aqui desafio, põe no comentário desafio, que em seguida a gente já vai mandar uma mensagem no seu direct, tá bom? Então, é só digitar desafio. E aqui vamos para o outro versículo. Diz assim, pois há uma hora certa e também uma atitude certa para responder a cada situação da vida. Pois há, é o versículo 6, uma atitude certa e também uma hora certa para responder a cada situação da vida. Quantas vezes eu pensei na minha vida assim, puxa, eu já devia ter feito isso há tanto tempo atrás. Puxa, por que eu não consegui? Eu lá, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu já não tinha ido me conhecer, eu não teria sofrido tanto. E sabe, amadas, quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer psicologia na época. Lá antes, eu entrei na faculdade com 21 anos. Então, eu lembro que eu fui conversar com o pastor. E ele falou, não, isso daí não, que é do diabo, que essas coisas não são de Deus. E olha só, isso ficou no meu coração, né?
fui fazer enfermagem, faculdade de enfermagem e tal, mas sempre o que? Dentro do hospital eu trabalhava onde? Na parte o quê? De recursos humanos, na parte de educação, na parte de treino, até que o Senhor me levou e falou assim, não, a sua área realmente é a psique humana. E aqui estou, entendeu? Então, assim, você vê, muitas vezes o Senhor já mostrou para mim lá no início, mas o Senhor me levou para percorrer um outro caminho. Aí, se eu olhar para trás e falar, puxa, se esse pastor não tivesse falado isso para mim, e que não sei o que lá, e ficar lamentando, só que eu creio que tudo tem um tempo e uma hora certa. Talvez naquele momento não seria. Não estou dizendo também que o pastor, eu achava que ele tinha, hoje eu vejo que ele tinha uma mente fechada, mas hoje, isso já faz tantos anos atrás, hoje ainda continua muito assim. Né? Então não fique pensando que não deu certo. Tome atitude hoje. Não interessa quantos anos você tem, não interessa se você tem tempo ou não tem, gente, nunca vai ter tempo. Só que quando eu começo a priorizar aquilo que vale a pena, o que vai acontecer? Eu tenho tempo para aquilo. Então, venha para os 15 segredos. Tome essa atitude, sabe? Nesse tempo e na hora certa, tá bom? Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Nessa vida, a gente não sabe mesmo o que vai acontecer, qual o dia que nós vamos morrer, o que vai acontecer. Mas nós que somos do Senhor, trazemos essa segurança no dia após morte. Isso é tão bom, né? E ele vai falar, ninguém controla o vento, realmente, e ninguém pode dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre a vida do dia da morte e evitar o dia da sua morte, e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Amadas, nós vamos ver também aqui outros versículos que ele vai dizer que ele observou e refletiu que as atividades que se realizam debaixo do sol, que ele viu pessoas perversas sendo sepultadas com honra, como ele viu também pessoas que tinham honra ou melhor, na volta do lugar ele viu ao contrário. O que eu quero dizer aqui? Não se espante. A injustiça está em todo lugar, a incerteza está em todo lugar. Não se espante de a gente ver pessoas que são perversas sendo sepultadas com honra ou recebendo honra. E também na volta do lugar santo, ele percebeu que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Quer dizer, pessoas que praticaram o mal na mesma cidade eram elogiadas. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Mas nós sabemos que esse mundo jaz do maligno. Por isso, amadas, que nós temos que realmente nos apegar às verdades de Deus e saber que não dá para esperar muita coisa desse mundo. Não dá para colocar nossa esperança aqui. Tem uma enfermeira que fez uma pesquisa com várias pessoas que estavam no seu leito de morte e foi perguntar para elas quais eram os arrependimentos dela. Ninguém falou que gostaria de ter ganhado mais, de ter estudado mais, de ter entrado na empresa tal. Todos falaram que gostaria de ter ficado mais tempo com a família, de não ter sido tão assim conflituoso com a família, de ter sido mais generoso para com o tempo dele mesmo, para ter se sentido melhor com ele mesmo. Então é isso, amada, por isso que o Senhor fala para a gente realmente aprender a viver o dia de hoje. Deus nos fez no 6º dia, nos introduziu no 7º, que era o dia do desfrute, o dia o que é do descanso. O nosso descanso só está em Deus. Agora, como eu acabei de falar no início da live, todas aquelas angústias internas que a pessoa passou, eu toquei mais em pai, porque aqui estava falando do rei, também tem a parte da mãe. Mas eu vou continuar aqui na parte do pai. Todas as angústias que foi passada, principalmente pela falta, pela agressão, pelo abuso, por várias coisas ligadas à parte do pai. Se nós não resolvermos isso na nossa psique, nós vamos ter muitas dores internas. E aí, esses absurdos que acontecem do lado de fora no mundo, eles vão nos agredir muito mais. Nós vamos ficar muito mais sensíveis a isso. Nós vamos sofrer muito mais.
Então, por isso que nós temos que cuidar. E olha, isso não depende de outra pessoa. Ai, tal fulano é assim porque ele passou tal coisa na infância. Ok. Mas agora depende dele como adulto, depende de mim e de você como adulto ir buscar ajuda. Porque senão a gente teria desculpa para um monte de gente que faz coisas, até mata outra pessoa, violenta, abusa, porque teve um problema anterior, tá? E isso não ter justificativa, né? Vamos ver agora, olha, ele também vai falar coisas horríveis aqui, vai lá, ó, quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Ele está dizendo assim, que as pessoas que cometem um crime, cometem coisas erradas, elas não recebem logo punição e muitas vezes nem recebem punição. E aí os filhos que vão vindo, não da pessoa, mas da terra, vão vendo isso e vão o quê? Perdendo o respeito de fazer a coisa certa. Bom, se aquele faz coisa errada e não tem punição, então o quê? A verdade, a bondade, a generosidade, a justiça, a lei vai perdendo o seu valor. Que é o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Cada vez mais a vida humana tem menos valor. Então, cada uma de nós tem que dar valor à própria vida na presença de Deus, tá? Deixa eu ver aqui mais um versículo. Vou aqui passar para o versículo 16, que diz assim. Ele vai falar, olha, quando apliquei a minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite. Você já conheceu alguém que não se permite descansar nem de dia nem de noite? Geralmente, uma pessoa que não se permite descansar, ou porque é uma alcoólica, ou porque quer conseguir um sucesso muito rápido, ou uma pessoa que está sofrendo de muita ansiedade, muita preocupação, muitos medos, tá? Então ele falou assim que ele aplicou a mente dele. Ele está falando que aplicou a mente dele a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano. Então Salomão, ele era um grande observador, para ele poder decifrar várias coisas que aconteciam. E ele chegou à seguinte conclusão, vamos ver a conclusão que ele chegou. Sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra, ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Veja, ele teve um dom da sabedoria, ele foi em busca de observar tudo o que acontecia aqui debaixo do sol e ele chegou à conclusão que ninguém, inclusive ele, é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Então, amadas, a gente tem que descansar no Senhor. Como eu disse lá no início da live, quantas vezes a gente, mas e o índio? E lá não sei aonde. A gente quer respostas. É a mesma coisa hoje o celular. Você está conversando com um amigo lá em outro país e não conversa com um familiar que está do seu lado no sofá. Então, muitas vezes a gente fica saindo do aqui, agora, sem valorizar o presente, aqueles que estão do nosso lado, para ir em busca lá de coisas, só para ficar com a cabeça mais ruminante e ter questionamento, né? E aí vai dizer aqui, ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos. Ele se esforçou, por isso que em alguns capítulos nós vimos aqui em Eclesiastes que ele falou que ele estava cansado de tanto que ele trabalhou e se esforçou. Não foi dado ao ser humano aqui o poder de entender todas as ações de Deus. Por isso que é pela fé, muitas coisas aqui é pela fé. E nós vamos sentindo aqui o Espírito testificando com o nosso Espírito. E existe uma paz que o que excede todo entendimento que vai governar as nossas vidas, né? Então ele fala, o sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Se Salomão falou isso, para que a gente se desesperar, né? Então, a porção que o Senhor já te deu até hoje, desfrute. Desfrute da porção que o Senhor te deu até hoje.
Ele até fala aqui, ó o que ele fala no versículo 15. Porquanto aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber, alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar as difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos concedeu debaixo do sol. Então, aqui é óbvio, nós não queremos ser hedonistas, porque o hedonista, ele só pensa mais que todo dia tem que ser dia de festa. Mas o que Salomão está orientando aqui, viva o presente no sentido assim, se está hoje almoçando com a família na mesa, deixa o celular de lado, aprecie aquele momento. Deguste, comer a gente sabe que é prazeroso, né? Então deguste aquele alimento. O Senhor também fala para a gente ter o equilíbrio aí do espírito, né? O domínio próprio. Então, quando o Senhor nos introduziu ali no 7º dia, foi para o desfrute, foi para o descanso, é para estar no aqui e agora. Tá? Agora, Salomão aqui, ele não está sendo igual ele falou de luxúria, nada, ele está falando coisas do dia a dia. Né? Como eu acabei de falar, daquele trabalho da enfermeira, que aquelas pessoas que estavam a falecer, o que elas queriam? Elas queriam ter trabalhado mais? Nada disso. Elas queriam ter ficado mais com a família. O relacionamento, gente, é aquilo que traz mais alegria ao nosso coração. Só que nós precisamos primeiro nos autoconhecer para poder ter um bom relacionamento. Não tem como. Se eu não me conheço nem a mim, se eu não me entendo, como que eu vou ter um bom relacionamento com o outro? Então, a Salomão deixa essa orientação, esse conselho para nós, e ele diz aqui que o quê? Que não adianta querer ali conhecer tudo exasperadamente, que quem tem ali o domínio e o conhecimento de tudo é o nosso Deus. Amém, amada? Chegamos aqui ao final do Eclesiastes 8, e lembrando a vocês, vamos fazer a nossa oração antes, e lembrando que, então, terça-feira que vem, vai ser assim um dia especial, onde vai abrir somente algumas vagas para o desafio que nós vamos ter, que é 15 segredos para tomar posse aí, o quê? De uma vida leve e tranquila, né? E para isso nós vamos ter 15 dias juntas. Então, se você deseja já receber informações, digite desafio, que nós já vamos te mandar aí uma mensagem no grupo, tá? Então, fica aí, amanhã nós estamos aqui no capítulo 9, olha, logo nós vamos chegar ao fim, né? Então, vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque nós podemos falar de Ti. Ó Senhor, em rede social. Quantos países não têm esse acesso, essa liberdade? Nós percebemos que cada dia o cerco também está ficando mais apertado. Mas enquanto, Senhor, houver oportunidade que cada uma de nós aqui nos levantemos como arauto da Tua palavra. Senhor, nós também queremos nos colocar para nos autoconhecer. Senhor, nós queremos nos colocar para colaborar com aquilo que o Senhor colocou em nós, que é o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, para que nós possamos ter uma longevidade, para que nós possamos ter uma saúde, Pai, para glorificar o Teu nome, para poder ter melhores relacionamentos, porque nós sabemos que lá no íntimo, o que nos traz felicidade mesmo é estar bem conosco, contigo e com aqueles que nós amamos. Senhor, por isso, a cada dia, ó, salva nossos amados, salva, Senhor, aqueles que o nosso coração pulsa todo dia pela Tua graça na vida deles, Senhor. Senhor, assim como o povo de Israel pediu um rei, porque não estava totalmente, Pai, abraçado a Ti. Nós sabemos, Pai, que aqui no mundo as leis são injustas. Nós não queremos ficar perplexas mais de tanta injustiça, de tantas coisas que não estão assim concernentes com a Tua palavra. Mas nós queremos olhar para Ti como nosso governo, como nosso Pai e como nosso Senhor. O Senhor não nos criou para governarmos uns aos outros, mas sim para amarmos uns aos outros. Obrigada, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém.